E aí, rapaziada, agora se liga. Imagina tu ser um assassino de aluguel sangue frio e de repente trombar um maluco metendo a mão na tua filha. O fita começa numa segundona qualquer na vida do Hutch Mansell. O cara levanta cedo, sai da cama meio no automático, dá aquele bom dia pra patroa, a Becca, depois troca uma ideia rápida com a filhinha Sammy e o moleque Brady. Só que aí ele saca que o guri tá de olho roxo, mas finge que não é nada demais e segue o dia como se fosse tudo normal. A vida segue no piloto automático, tudo no mesmo pique. Quando bate a noite, a Becca senta pra jantar com os 2 filhos, bota os pequenos pra dormir e sobra só ela, largada na sala. E o motivo? Simples. O Hutch tá na rua metendo a porrada em meia dúzia de capanga. Na terça, já dá pra sacar que essa fita não é de hoje. O cara vive nessa pegada faz tempo. A Becca, claro, começa a ficar bolada com tanta ausência, enquanto o maridão tá lá, em mais uma missão, descendo o braço sem dó e finalizando os inimigos no modo brutal. Ela pega o celular, começa a digitar se ele vai voltar pra casa e até solta que eles precisavam trocar uma ideia séria. Mas no fim bate aquele receio, apaga o desabafo e manda só um seco: "Eu te amo". Enquanto isso, o Hutch tá pilhado por dentro. O cara sabe que anda sumido demais no trampo e que isso pode estar afastando a esposa. Quando chega só um "eu te amo" seco no celular, bate aquele alívio e ele responde no automático com outro igual. Chega a sexta de manhã, a família manda ver no café, as crianças partem para a escola e o Hutch dá as caras dizendo que capotou no porão para não atrapalhar o filho, que tinha jogo importante. Ele até puxa papo perguntando como o moleque tá indo no time, mas a Becca tá na correria total, atrasada pro trampo. Só solta que o rosto dele tá todo arrebentado e sai voada. Nesse meio tempo, o Hutch escuta o caminhão do lixo e corre pra fora arrastando a lixeira. Do lado de fora dá de cara com a Sammy, se juntando com as amigas e seguindo o rolê dela, enquanto o Brady cola com a namorada e também some, sem nem dar moral pro pai. Isso deixa ele bolado, meio deslocado. A Becca já dentro do carro comenta que as férias de verão estão chegando e dá a entender que ia falar mais coisa, mas Hutch corta e solta que eles precisam colar em algo juntos, em família. Ainda promete que vai organizar tudo e contar no jantar, quando for preparar a famosa lasanha de casa. A mina até solta um sorrisinho de leve, mas na hora que ele manda aquele papo de "só tem uma coisinha pra resolver e já tô em casa", a expressão dela muda na hora, lembrando das noites largada sozinha. Aí não pensa 2 vezes, mete marcha com o carro. Só que uns metros depois dá aquela bricada seca, engata a ré e parece que vai soltar algo, mas desiste, pisa findo de novo e segue o rolê, deixando o Hutch sem entender bulhufas. Mais tarde, o cara tá sentado de boa na frente de um elevador, até que passa uma galera com cara de encrenca pura. Eles entram no elevador e, na hora, o Hutch levanta e cola junto. Ainda mete uma plaquinha de "fora de serviço" na porta pra ninguém atrapalhar. Cena seguinte: Hutch tromba com um sujeito conhecido só como The Barber. Ele passa um cartão de dados pro maluco, que olha pra ele e já solta: "Caraca, você tá acabado, parece que o dia te moeu." O Hutch só confirma: manda que tá de saco cheio desse trampo, que nem sabe como guardar grana direito. Fala daquele peso de pensar na família, futuro dos filhos, grana curta, estabilidade, tudo isso martelando a mente. E aí vem o recado: se liga, planejar uma família pode ser a coisa mais braba do mundo. Aí o engravatado vira e solta: então a missão era só um roubo michuruca? O mercenário dá risada e responde: começou assim, mas a parada azedou e ficou bem mais treta do que parecia. Aí que a gente descobre a real treta. Dentro do elevador, o Hutch meteu bronca numa luta insana, vibe daquela cena clássica do Capitão América no Soldado Invernal, só que aqui com muito mais brutalidade. O cara usou o espaço apertado como arma, derrubou geral com facilidade. Teve um que ele nocauteou usando o telefone do próprio elevador. Outro tentou puxar a arma, mas o Hutch foi mais rápido, tomou da mão dele e já apagou o sujeito. Enquanto isso, um dos capangas ficou só gritando, parecendo um bebê chorão em desespero total. Voltando pro presente, o Barber tá de boca aberta com o relato, mas o Hutch ainda tinha mais munição na história. Ele lembra que, tentando sair pela cozinha do prédio, trombou com vários caras armados até os dentes, metralhadoras apontadas para todo lado. Eles abriram fogo, mas o Hutch passou o rodo em todos, sem nem suar. No estacionamento, o caos continua. Ele avista um carro lotado de brasileiros e no painel do carro tinha uma miniatura do Pelé, aquela que a cabeça fica balançando. Os malucos descem do carro brandindo facões e partem para cima, mas não deu nem pro cheiro. Hutch desceu a lenha em todos, meteu uma surra daquelas, finalizando cada um sem pena, um por um. Voltando pro rolê, o Hutch termina de contar a fita e o Barber solta logo: "Mano, tu nasceu pra esse trampo." Enquanto isso, um dos capangas dele dá uma conferida no cartão de dados e confirma:
A info era valiosa mesmo. Aí o Barber manda a real. Parabéns, você acabou de ficar $800 mil mais perto de quitar tua dívida. O Hutch já solta na lata. Tá, mas quanto ainda falta? O Barber larga a bomba, 30 milhões. Na hora dá pra ver o desânimo estampado no rosto do mercenário. O engravatado ainda tenta jogar um papo motivacional, dizendo que se ele continuar nesse ritmo frenético, até a primavera já era, tudo pago. Mas o Hutch corta na hora, fala que não rola, que precisa de uma pausa. O Barber fecha a cara na hora, não curte nem um pouco. Lembra que só pagou a treta do Hutch com os russos porque o cara tinha torrado a grana deles e mesmo assim ainda deu um jeito de fazer o russo devolver o dinheiro. Ou seja, recado dado, ameaça velada para ele continuar no corre. Mas o Hutch bate o pé, diz que tá precisando dar um tempo. O Barber, já sem paciência, acaba aceitando, mas avisa: esse teu instinto assassino aí não vai ficar muito tempo parado, você sabe disso. Depois que o engravatado vaza, o Hutch fica sozinho e a mente puxa um detalhe. Quando acabou com os brasileiros, viu um adesivo numa van escrito "Curta o verão em Plummerville". É aí que nasce a ideia maluca de levar a família pra lá e ainda chamar o pai pra junto. Mostra pra esposa e pros filhos um comercial velho apresentado pelo tal do Wild Bill, exibindo várias atrações do resort. O cara lembra que quando era pivete, o pai levou ele pra lá e que guarda umas memórias top do lugar. A Becca e a Sammy já ficam no pique, super animadas com a ideia. Já o Brady, nada, zero empolgação. Clássico adolescente de cara fechada que odeia a viagem em família. Aí o Hutch tenta dar um papo cabeça. Fala que quando a vida tá braba, são as boas lembranças que mantêm a gente de pé e que ele só queria dividir com a família o lugar onde foi feliz na infância. Nesse meio tempo, ele repara de novo no olho roxo do filho e solta a pergunta: "E aí, como foi que rolou isso?" O Brady responde na lata: "Foi no jogo em que você não apareceu." O Hutch fica sem graça, visivelmente carregado de culpa. Depois desse climão, a galera arruma as malas e vai buscar o vovô David. O velho já chega mostrando que é um garanhão da terceira idade, chamando a atenção das coroas por onde passa. Pra completar o estilo, vem com um charutão na boca. O Hutch manda o pai apagar antes de entrar no carro. O velho não curte nada a ordem, mas pra mostrar que é casca grossa, apaga o charuto na própria mão sem nem piscar. Logo em seguida, todos caem na estrada rumo a Plummerville. Quando chegam, Hutch mostra o quarto que os dois filhos vão dividir. Claro, nenhum deles curte a ideia. É aí que o vovô David entra em cena para desenrolar a parada. O vovô David desenrola e oferece o próprio quarto pro Brady, dizendo que vai ficar de boa no chalé antigo. Depois o paizão leva a Becca até a suíte do casal. Ela até comenta que o quarto tá com aquele cheirão forte de charuto, mas fora isso tá suave. Abraça o Hutch e manda um valeu por estarem aqui juntos. Nessa hora, a Sammy aparece toda empolgada chamando geral pra piscina. A família já cola animada, mas quando chegam lá, surpresa, o parque aquático tá fechado. Uma tenente explica que rolou um acidente e que só ia reabrir no dia seguinte. Como desculpa, entrega uns vouchers de cachorro-quente e praticamente expulsa a galera dali. Sem muito o que fazer, eles acabam indo numa lanchonete ali perto. O Hutch fica com aquele olhar distante, viajando nas memórias da infância, lembrando do tempo em que esteve ali com o pai e o irmão. Só que, na mesma mesa, tá sentado o policial Abel. O cara percebe o olhar fixo do Hutch e já interpreta como provocação. O clima pesa na hora. Mesmo depois do Hutch tentar quebrar o gelo, fica claro que o tira não vai com a cara dele. Aí a atendente chama avisando que os hot dogs já estão prontos. O paizão pega a bandeja e percebe que, junto com a comida, vem um cupom dando cortesia para um fliperama local. Depois de comer, a família segue pro rolê gamer. Enquanto Hutch e o Brady trocam ideia, o garoto solta a real. Não foi no treino que ele ganhou o olho roxo, mas não dá muitos detalhes. Antes que o pai possa insistir, a Becca chama ele e a conversa fica para depois. O Brady então percebe que umas garotas estão de olho nele e, querendo bancar o descolado, oferece os bilhetes que ganhou na máquina de basquete. A Sammy vê a cena e reclama, mas o Brady manda aquele papo. Relaxa, tenho mais guardado. E ainda entregam os cupons para ela também. Tudo parecia de boa até aparecer o Max, o valentão da quebrada. Aquele tipo que se acha dono da cidade só porque é filho do delegado. O moleque não curte nada ver a mina dele recebendo a atenção do Brady e já cola para tirar satisfação. O Brady, entretanto, não baixa a cabeça nem por um segundo. A treta só esquenta quando a Sammy aparece segurando um bichinho de pelúcia que tinha trocado nos cupons. O Max, todo marrento, arranca o boneco da mão dela e ainda arranca a cabeça do brinquedo só para provocar.
Na hora, o Brady não pensa duas vezes, mete um socão na cara do valentão e pronto, começa a confusão. O Hutch vê a cena de longe e dispara correndo para proteger os filhos. No meio da briga, o Max pega uma bola de beisebol e lança com força na direção do Brady, mas o paizão chega a tempo e segura, sentindo o peso do ataque. Mesmo assim, os seguranças do fliperama ficam do lado do playboyzinho e botam a família para fora como se fossem os culpados. Na saída, a Sammy ainda se abaixa para pegar os pedaços do brinquedo destruído, mas um segurança dá um tapa na orelha dela e manda ela vazar. Isso acende o pavio do Hutch, deixando o cara furioso de verdade. A Becca até tenta segurar o maridão, querendo evitar que a coisa descambe para tragédia. Só que do lado de fora, o Hutch não consegue segurar a fúria. Ele volta falando que esqueceu o celular, mas todo mundo sabe bem o que está prestes a rolar. A Becca grita atrás dele, mas ele simplesmente ignora e entra no fliperama destruindo tudo pelo caminho. Ele cai para cima dos seguranças, desmonta os valentões e até mete a uns dentro daquelas máquinas de pegar o urso com a garra. Um aleatório tenta pegar de herói, mas o Hutch arranca a garra da máquina e apaga o sujeito com aquilo, seco. No final, vai direto no segurança que tinha batido na filha dele, agarra o cara, soca ele várias vezes contra uma máquina de jogos e começa a descer o braço na orelha perguntando a cada pancada se ele ainda acha graça. Só para quando a Becca aparece gritando para ele se controlar. Corta pra depois, a família na delegacia. A Becca chega indignada, reclamando que só eles foram parar ali, enquanto os verdadeiros valentões nem deram as caras. O Hutch tenta puxar papo com o Brady, que tá visivelmente admirado com a atitude do pai. Mas ele reforça, não segue esse caminho, tu tem que ser melhor que isso. Só que o moleque mal liga e ignora o sermão. Nesse meio tempo aparece o policial Abel, todo cheio de satisfação, como se estivesse esperando por esse momento. Ele leva o Hutch direto para a sala do delegado. Desde o primeiro olhar, já dava para sentir que o Abel nunca foi com a cara dele. Lá dentro, conhecemos o Wyatt Martin, o delegado marrento e pai do Max. O cara chega cheio de pose, dando lição de moral porque o Brady tinha socado o filhinho dele. O Hutch, tentando evitar mais problema, manda que faria o garoto pedir desculpa. O Hutch não abaixa a cabeça, manda logo o papo reto. Exige que o delegado confira as câmeras de segurança para ver quem começou a treta de verdade. Ainda completa jogando na cara que um dos seguranças bateu na própria filha dele e solta. E aí, Wyatt, se fosse contigo, o que você faria? Sem resposta, o delegado engole seco e acaba liberando a família turista. Só que isso deixa o Abel possesso. O tira sai resmungando e já cochicha para um comparsa que deviam dar um jeito de sumir com aquela família, mesmo contra a ordem do delegado. Na volta pro hotel, o clima pesa. A Becca tá indignada, cai em cima do Hutch dizendo que ele conseguiu arrumar confusão logo no primeiro dia da viagem. O cara tenta se explicar, mas ela corta na hora, lembrando que o Brady ficou agressivo porque só segue o exemplo do pai. Nesse meio tempo, ela lembra da bolsa preta que o Hutch tinha trazido e pergunta se ali dentro tinha coisa do trampo sujo dele. Vai lá, abre a bolsa e descobre que não tinha nada de perigoso, só uma garrafa de vinho. E não era qualquer vinho, era justamente o mesmo que eles tomaram no dia em que se conheceram. Isso quebra o clima tenso de vez. O Hutch conta que comprou a garrafa pela internet e que demorou 6 semanas para chegar, mostrando que planejou tudo com antecedência. Esse detalhe deixa a Becca emocionada. Mais tarde, depois de umas taças, ela até lembra que desde a primeira vez que viu o marido, já sacou que ele era perigoso. Naquela noite, o cara estava coberto de sangue, mas mesmo assim, ela se apaixonou. No dia seguinte, a família aparece curtindo geral. O vovô David está de boa relaxando no chalé. A Becca mostra que manda muito bem na pontaria numa atividade local, mas o Hutch fica esperto. Percebe o policial Dan e mais uns caras observando de longe e tirando foto deles. Na hora, o alerta dele liga no máximo. O Hutch mete um caô, fala que vai levar a família num passeio de barco. Coloca todo mundo no passeio oficial e manda desculpa de que tá com dor de estômago, só para ficar para trás. Assim que eles partem, o paizão já cola em outro barco. Só que o Dan e seus capangas estão na cola dele. Dentro do barco, o tira deixa claro que a ideia era dar fim nele. Só que do nada, aparece o guia turístico com 2 passageiros. Na hora, os capangas bancam os turistas de rolê. O barco começa a se mover, e o guia todo distraidão vai falando da paisagem, enquanto os dois fingem ouvir. O Hutch tenta manter a marra, solta que só tá ali pra curtir as férias com a família e guardar boas memórias. Mas os caras tiram sarro. Aí a treta estoura lá atrás da embarcação, sem ninguém notar. O mercenário mete até colete salva-vidas como arma improvisada. Um dos brutamontes puxa uma faca, mas erra e enfia nas costas do próprio parceiro. Hutch não perde a chance. Já ataca o braço dele e arremessa outro marmanjo para fora do barco.
Logo em seguida, um valentão pega uma barra de ferro e tenta acertar o paizão, mas acaba mandando o golpe direto no Dan, que perde um dente na hora. Mesmo assim, os caras continuam o ataque. Dan puxa a faca pra cima do Hutch, mas acaba sendo jogado longe. O mercenário ainda tenta mandar um papo de consciência, falando pra ele pensar na família. O policial ignora, ataca de novo, mas se dá mal. Hutch desarma ele e ainda arranca o dedo mindinho do rival, que cai na água. Dan tenta recuperar, mas um peixe aparece e devora na hora. A luta segue frenética. Hutch leva um soco e cai na água. Os brutamontes acham que ele já era e até respiram aliviados por um segundo. Mas logo começam a resmungar com o Dan. Percebem que caíram numa furada, porque aquele cara claramente não era turista comum. Aí já exigem mais grana pelo serviço. Do nada, o Hutch ressurge da água, furioso, no modo berserker total. O cara volta possuído e atropela geral, arrebentando os brutamontes e deixando um rastro de destruição dentro do barco. Depois vai direto no Dan, mete uma surra sem dó e ainda manda o recado. Fala pro teu chefe que eu só queria curtir minhas férias de boa com a família. Mais tarde, Hutch liga pro irmão, o Harry, e conta que tá em Plumberville, mas que o lugar não tem nada a ver com as boas lembranças de infância. O Harry nem se espanta, já solta que os policiais dali estão metidos até o pescoço com o trambique, e que não caiam curtir ver o Hutch fuçando onde não deve. Quarta cena. Wyatt e Abel recebendo uma remessa pesadona de contrabando. No meio da carga aparece até uma maleta com material tão perigoso que já estava na lista da Interpol. O Abel fica cabreiro, pergunta se isso não ia dar problema, mas o delegado já corta seco, falando que problema só rola se o Abel inventar de arrumar encrenca, e deixa claro quem é que manda na parada. Enquanto isso, a Becca tá de rolê com os filhos no parque da cidade. A Sammy repara num cachorro preso, e do nada, surge uma mulher estranha dizendo que aquilo não era um simples cachorro, mas sim um cão-lobo selvagem. A garota curiosa comenta que a mãe cuidava desses bichos antes de conhecer o pai, e pergunta como se ganha a confiança de uma fera dessas. A Becca responde que o segredo é mostrar que o bicho tá em lugar seguro. Aí a mulher misteriosa manda uma piadinha esquisita, deixando o clima estranho. A Becca, ligeira, resolve encerrar o passeio e volta pro hotel com as crianças. Lá no hotel, enquanto espera, o Hutch aproveita para ligar pro Barber e perguntar se ele sabe de algo sobre Plumberville. O engravatado confirma que sabe sim. O Barber manda real. Dali de Plumberville saem operações ilícitas que abastecem o país inteiro, tudo chefiado por uma figura sinistra conhecida como Lendina. Ele reforça que essa mulher não era alguém com quem se devia mexer, que era pior até do que os russos, e já avisa: se o Hutch arrumar treta com essa gente, ele vai lavar as mãos. Logo depois, corta para a família no hotel. O vovô David aparece apavorado, tira todo mundo de lá, sem dar muitos detalhes. Só alerta a Becca de que algo pesado tá rolando, mas tenta disfarçar para as crianças não perceberem. Na sequência, conhecemos a tal da Lendina. Ela surge num cassino clandestino. Fria, calculista, zero emoção. Um cara é pego trapaceando no jogo e, sem pensar duas vezes, ela executa o sujeito a sangue frio. Para piorar, ainda manda os capangas eliminarem todas as testemunhas. Depois, a Lendina liga direto pro Wyatt. O delegado tá de boa, treinando beisebol com o filho quando atende. Ele diz que aquela seria a última remessa, porque com isso a dívida do pai dele já estaria quitada. Só que a Lendina não aceita, deixa claro que para ela essa dívida nunca acaba. O Wyatt ignora e encerra a ligação, mas a resposta dela é rápida. Liga pro Abel e manda deixar um recado bem marcante pro delegado, só para lembrar quem realmente manda. A ordem é capturar algo precioso, o filho do Wyatt. Pouco depois, o Abel troca ideia com o Dan, que ainda tá chorando a surra que levou junto com os capangas do Hutch. E aí voltamos pro paizão. Ele vai até o galpão onde os tiras escondem todo o esquema ilegal. Invade sem dificuldade e já chega atacando o terror, ameaçando botar fogo no dinheiro da Lendina. O plano é simples, pressionar o Abel a largar essa perseguição contra ele. Hutch propõe um acordo. O dinheiro fica inteiro se deixarem ele e a família em paz. Mesmo contrariado, o Abel aceita. Na saída, o Hutch dá de cara com o Max preso, pedindo ajuda. Ele até hesita. O Hutch até tenta ir embora, mas a consciência pesa e ele volta. Dentro do galpão, o cara entra no modo furacão, parte com tudo pra cima dos capangas e dos tiras vendidos, derrubando um por um de forma brutal. O último infeliz voa direto contra uma serra, deixando a cena ainda mais sangrenta. Depois disso, ele liberta o Max e já tá saindo com o moleque quando o Abel aparece na marra, apontando a arma e mandando bala. Mas a pistola tá descarregada. Do outro lado, o Hutch ergue uma metralhadora na direção dele, mas em vez de finalizar,
decide poupar. Ele atira para o alto, estoura as lâmpadas e as fagulhas caem em cima da grana toda encharcada de gasolina. Em segundos, o fogo se espalha para os barris de combustível e o galpão explode num espetáculo de destruição. O mais louco é que o Hutch deixou o Abel vivo justamente porque ele não era só um capanga descartável. Em seguida, ele leva o Max até o chalé e reencontra a família. Lá, manda o Brady dar um desconto pro Max e os dois acabam fazendo as pazes. Logo depois, o Hutch troca ideia com o pai, o David, comentando que ainda tem coisa pesada para resolver. Só que o velho mostra que a Becca não tá nada feliz com a situação. O Hutch vai falar com ela e encontra a esposa tomada pela raiva. Ela joga na cara que ele destruiu as férias arrumando confusão. Ele tenta se justificar, diz que não consegue se segurar e pede para ela se afastar. Mas mesmo magoada, a Becca não aceita ir embora. Só pede que ele resolva tudo de vez e volte. Enquanto isso, a notícia do galpão em chamas chega até a Lendina. Ela vê as fotos do Hutch invadindo o esquema e botando fogo na grana. Ninguém sabe quem ele é, e isso só deixa a vilã ainda mais furiosa. Para piorar, o Abel tinha tirado fotos da família, mostrando que o cara parecia só mais um turista com a esposa e os filhos. Nada fazia sentido para Lendina, e esse mistério só alimentava a fúria dela. O Abel, todo desesperado, liga para Lendina pedindo quantos soldados podia mandar para a cidade. Mas ela já corta na hora, manda que vai resolver pessoalmente e ainda desliga chamando ele de idiota. Enquanto isso, o Hutch cola no delegado Wyatt para contar que o Max está salvo. Só que assim que chega, o homem parte para cima dele com um taco de beisebol. O mercenário segura o ataque, acalma a situação e manda real. Explica tudo sobre a Lendina e como salvou o Baroto. Wyatt fica possesso com a traição do Abel, mas ainda agradece ao Hutch por ter resgatado o filho. É aí que ele solta a bomba. A Lendina é tão cruel que assassinou o próprio pai dele, o lendário Wild Bill, aquele mesmo que aparecia no comercial que o Hutch tinha mostrado para a família. Wyatt explica que herdou o império deixado pelo velho, mas, junto com isso, vieram também as dívidas pesadas. Hutch pergunta o que ele acha que a Lendina faria em seguida. Wyatt não pensa duas vezes. Diz que ela viria pessoalmente. Então leva o mercenário até uma sala secreta, lotada de armas e explosivos. O delegado revela que o pai já tinha arquitetado um plano para acabar com a Lendina, mas morreu antes de executar. Agora, a missão era deles. O esquema é simples, mas ousado. Esvaziar o parque da cidade, anunciando problemas técnicos e transformar o lugar num campo cheio de armadilhas para receber a invasão dos vilões. Na preparação, o Harry e o vovô David se juntam, ajudando em cada detalhe, cada passo da defesa. No meio da correria, o Hutch encontra de novo o cão-lobo preso e, com pena do bicho, decide libertar o animal. Enquanto isso, a Lendina finalmente desembarca na cidade. Usando imagens de satélite, descobre que os caras estão dentro do parque, mas também recebe a info de que existe uma cabana escondida na floresta, onde acreditam que a família do Hutch estaria. Sem enrolar, a Lendina já manda a ordem. Equipe inteira para a cabana e nada de sobreviventes. No chalé, a Becca encontra um rifle e disfarça, falando para as crianças que só ia dar uma voltinha, quando na real já estava pronta para o caos. De volta ao parque, o Abel tenta a última cartada, chega perto do Hug e do Wyatt pedindo para eles se entregarem. Mas era óbvio que isso nunca ia rolar. A Lendina, impaciente e já desprezando o cara desde sempre, manda os capangas apagarem o Abel ali mesmo. É aí que a guerra começa. O parque inteiro vira campo de batalha. Logo de cara, vários capangas são estourados nas explosões que o delegado tinha armado. Outros tentam pegar o Hutch, mas caem feito troncha atirando numa estátua de papelão, achando que era ele. O paizão aproveita e ativa um brinquedo que detona os caras em cheio. O Hutch segue avançando. Com a metralhadora, limpa um grupo inteiro e ainda atrai outros para dentro da Casa dos Espelhos. Lá dentro, outra armadilha explode tudo e reduz os capangas a pedaços. Enquanto isso, o Wyatt leva uns inimigos até a piscina de bolinhas, onde tinha escondido minas, e o resultado é devastador. O cão-lobo também entra no corre, alerta o Hutch de um inimigo escondido que ele elimina na hora. O paizão agradece o bicho e manda ele correr. Já o Wyatt, mesmo com a perna baleada, consegue derrubar dois rivais usando armadilha improvisada com prancha de surf. O Hutch também despacha outro dentro do tobogã
e logo depois leva mais homens direto para a armadilha do vovô David. Aí o vô mostra que ainda tem pólvora, abre fogo com uma metralhadora pesada, mas a resposta vem cruel. Uma explosão atinge ele em cheio, deixando Hutch desesperado. Mesmo baleado, o paizão não para, segue firme e elimina os bandidos que restavam. Só que a treta muda de nível quando a Lengerina finalmente aparece. Ela não vem sozinha, traz 2 capangas de elite, verdadeiras Final Boss, que caem pra cima do Hutch e deixam o cara em total desvantagem. O delegado entra em cena no reflexo, puxa a arma e com 2 tiros secos derruba as capangas de elite, uma na testa, outra no peito. A Lengerina pira de ódio e vem com sangue nos olhos. Ela lança uma faca que acerta o Wyatt e já se prepara para finalizar o Hutch. Mas é aí que a Becca surge armada com o rifle e mete um dardo tranquilizante nela. A vilã ainda reage rápido, joga outra faca contra a Becca, mas a mulher não vacila, atira de novo, desvia do golpe e o dardo acerta em cheio no olho da maldita. Enquanto o Hutch pede para a esposa acabar de vez com a inimiga, surge mais capanga brotando de todo lado. É quando o vovô David, ainda vivo e no último gás, ativa um explosivo escondido. A detonação é absurda. Leva junto os capangas, o parque inteiro e até a própria Lengerina. O Hutch, a Becca e o Wyatt só escapam porque se jogam numa piscina para fugir do fogo. Ao mesmo tempo, o cartucho chega com a tropa na cabana. Eles entram achando que iam pegar a família indefesa, mas começam a cair um por um, eliminados no silêncio. Sobra só o vilão principal. É aí que o Harry aparece brandindo a katana e desafiando o inimigo, que também vem armado de espada. O duelo começa, e no início o cartucho leva vantagem. O cara ainda solta. O último que me desafiou terminou sem cabeça. Mas mal acaba a frase e o Harry já corta dele fora. Dentro do chalé, outro bandido tenta atacar o Max e a Sammy, só que dessa vez o Grady cria coragem, se joga no cara e o apaga com um golpe certeiro no pescoço. O Harry presencia e manda: "Teu pai ia ficar orgulhoso." Juntos, eles e as crianças assistem de longe à explosão gigantesca no parque. A Sammy, empolgada, ainda saca uma foto. Algum tempo depois, o Hutch e a Becca aparecem sendo interrogados pelas autoridades sobre o caos no parque. Até o cão-lobo tá com eles. No meio do interrogatório, um agente recebe uma ligação misteriosa. Ele discute por uns segundos, desliga contrariado e acaba liberando o casal junto com o animal. A história encerra um tempo depois, a família reunida, revendo as fotos das férias. O cão-lobo agora é parte oficial da casa. O Hutch não consegue esconder a felicidade, porque no fim das contas, tudo que ele queria era simples: criar memórias felizes com a família. E apesar da loucura toda, ele conseguiu. E aí, rapaziada, qual foi a viagem mais doida que vocês já fizeram nas férias? Joga aí nos comentários que eu quero saber as histórias de vocês. E ó, se curtiu esse rolê, já cola em um desses vídeos que estão pipocando na tela. Tem muita coisa braba pra vir ainda. Valeu demais pela moral. Tamo junto e até a próxima!